Você, que nasceu antes de 1970 e está na faixa dos seus 54 anos, já parou para pensar que você já pode se aposentar? E nem precisa aguardar os 62 anos de idade se for mulher ou 65 anos de idade se for homem? Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada especialista em direito previdenciário aqui da Ingraço Advocacia e nesse vídeo eu vou te explicar quais são as possibilidades de aposentadoria no INSS para quem está com 54 anos de idade. A primeira coisa que você precisa saber é que, para conseguir se aposentar aos 54 anos de idade, pelas regras gerais, aquelas disponíveis para todas as pessoas que já contribuíam para a Previdência antes de novembro de 2019, você precisa ter um bom tempo de contribuição. Porque para aquelas pessoas que têm pouco tempo de contribuição ao longo da vida, que não se atentaram muito às suas contribuições, à sua situação no INSS, para essas pessoas sim, a única opção acaba sendo a aposentadoria por idade. Primeira possibilidade que você tem aos 54 anos é através da regra do pedágio de 50%. Essa é uma regra de transição que veio com a nossa reforma da Previdência, mas que ela é exclusiva para aquelas pessoas que, na data da reforma, então lá em novembro de 2019, faltavam menos de 2 anos para completar o tempo mínimo, de 30 anos sendo mulher e 35 anos sendo homem. Se esse é o seu caso, significa que você entrou na regra do pedágio de 50%. Mas para conseguir de fato se aposentar, você precisa cumprir alguns requisitos. 15 anos de carência, que está muito relacionado ao pagamento das contribuições em dia para o INSS. Pelo menos 30 anos de contribuição sendo mulher ou 35 anos de contribuição sendo homem, mais um pedágio adicional de 50%. Esse pedágio, ele é um tempo adicional que você precisa cumprir, precisa contribuir para o INSS para que tenha acesso a essa regra. E para calcular esse pedágio é muito simples, porque basta você entender quanto tempo você tinha lá na data da reforma. O período que faltava para completar o tempo mínimo, então os 30 para a mulher e 35 para o homem, você vai ter que cumprir metade deste período. Então imagine um homem que na data da reforma estava com 34 anos e 6 meses de contribuição. Quase que ele conseguiu se aposentar pela regra antiga, mas estavam faltando ainda 6 meses para que ele completasse os 35. Então, nessa aposentadoria do pedágio de 50%, ele terá que fechar os 35, que é o tempo mínimo, e completar mais um pedágio de metade desse tempo que faltava. Se faltavam 6 meses, ele precisa de um pedágio adicional de mais 3 meses de tempo de contribuição. Uma segunda possibilidade é através da regra dos pontos, que ela está um pouco diferente do que era antes da nossa reforma. A aposentadoria por pontos agora em 2024 exige também uma carência, um tempo mínimo e uma pontuação. A carência ela é de 15 anos, que esse é o tempo mínimo exigido de carência para todas as aposentadorias programadas no INSS. E o tempo de contribuição, o tempo mínimo, também é de 30 anos para as mulheres e de 35 anos para os homens. Só que como essa regra exige uma pontuação, que agora é de 101 pontos para os homens e 91 pontos para as mulheres, aquelas pessoas que só têm o tempo mínimo de contribuição precisam compensar com uma idade um pouco mais avançada, porque pontuação é soma da sua idade com o seu tempo de contribuição. Se nós imaginarmos uma mulher que hoje está com 54 anos de idade e tem os 30 anos de tempo de contribuição, que é o tempo exigido nessa aposentadoria dos pontos, a pontuação que ela atinge é de 84 pontos. Não é suficiente para conseguir essa aposentadoria, porque neste ano ela precisa ter pelo menos 91 pontos. E eu friso neste ano, em 2024, porque essa aposentadoria tem previsão de aumento progressivo dessa pontuação. Então, ano após ano, essa pontuação vai aumentando, até que a mulher alcance uma pontuação de 100 pontos e o homem alcance uma pontuação de 105 pontos. Uma mulher que começou a contribuir ou trabalhar muito jovem, na casa dos seus 16 anos, hoje aos 54, pode conseguir uma aposentadoria dos pontos.
Agora, para um homem com 54 anos de idade, já fica bem inviável. Sabendo dessas possibilidades, agora vem o questionamento mais importante de todos quando o assunto é aposentadoria. Será que vale a pena se aposentar nessas regras? Porque cada uma dessas aposentadorias tem requisitos específicos. E no INSS nós temos outras possibilidades. Não dariam para este momento aos 54 anos, mas no futuro dariam. E quando nós pensamos na aposentadoria do pedágio de 50%, ela tem aplicação do fator previdenciário. Fator previdenciário leva em consideração a sua idade, seu tempo de contribuição e a sua expectativa de sobrevida. A lógica é que, quanto maior for a sua expectativa de sobrevida, a expectativa do tempo que você vai receber essa aposentadoria, menor será o seu fator, porque aí você recebe um valor menor, só que por mais tempo. E a lógica inversa é a mesma coisa. Quanto menor for a sua expectativa de sobrevida, como você tem a possibilidade de receber por um tempo menor, a sua aposentadoria pode ser maior. A aposentadoria dos pontos não segue essa regra de cálculo, porque o valor da aposentadoria depende do seu tempo de contribuição. Se nós pensarmos em alguém que se aposenta apenas com o tempo mínimo, 30 anos para a mulher e 35 anos para os homens, essas pessoas conseguem uma aposentadoria equivalente a 90% da média das suas contribuições. Só que existe ainda a aposentadoria do pedágio de 100%, que ela é possível aos 57 para as mulheres e aos 60 para os homens, claro, além do requisito do tempo de contribuição, que é distinto também. Só que essa aposentadoria, ela é integral, então ela não tem nem esse coeficiente que está relacionado com o tempo de trabalho e nem o fator previdenciário. E talvez você esteja se perguntando, ou até pensando, essa com certeza é a melhor opção. E eu posso falar pela minha experiência e pelo que eu vejo todos os dias no meu escritório. Não tem uma resposta única quando o assunto é aposentadoria. Porque uma aposentadoria leva em consideração todo o seu tempo de trabalho, todos os seus salários de contribuição, absolutamente tudo importa. Um segurado que tenha trabalhado como CLT e que tenha o mesmo tempo de contribuição de outra pessoa que recolheu como empresário, pode ser que tendo o mesmo tempo de contribuição e a mesma idade, cada um vai ter acesso a uma aposentadoria completamente distinta. Se você pensa na sua aposentadoria, está preocupado em saber como é que será o futuro, quer entender qual é a melhor aposentadoria possível que você pode receber, eu recomendo que faça um plano dessa aposentadoria com um profissional, uma advogada ou um advogado que seja especialista em direito previdenciário e que possa, de fato, te auxiliar a construir esse caminho que você terá que seguir para alcançar essa aposentadoria. Agora, conta aqui para mim nos comentários, você sabia que é possível ainda se aposentar aos 54 anos de idade? E é claro, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe o seu like, porque assim você receberá as notificações todas as vezes que tivermos novos conteúdos e mais pessoas serão alcançadas e saberão dos seus direitos previdenciários.